Vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto de Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa carta aqui se refere muito também a nós, porque nós somos hoje a igreja também, a Israel de Deus, a Israel de Deus, o povo eleito do Senhor, estamos dispersos neste mundo e somos realmente forasteiros nessa terra. E ele vai dizer aqui, ó, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Né? Hoje a gente saúda muito os nossos irmãos só dizendo a paz do Senhor, mas veja, ele está trazendo aqui, olha, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, né? Segundo a capacidade que Deus tem de conhecer todas as coisas, e somos eleitos para viver uma vida de santificação. Nós somos eleitos em santificação. Então a nossa eleição se dá pela santificação. Nós somos separados para Deus. E para que nós somos separados? Nós somos separados para obediência. Um cristão que não tem a marca da obediência na sua vida, né, ele não carrega as características de um salvo em Jesus Cristo. Não carrega, ok? Então vamos lá. E aí ele está se identificando. Então veja, apóstolo Pedro não está falando aqui para ímpios, não está falando para pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. Ele está falando para o povo de Deus. Olha, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vamos lá. Então, para o que a gente tem o batismo de imersão, onde a gente mergulha, e também temos o batismo de aspersão, que é o que a gente derrama, que é quando o batismo se derrama sobre a água, sobre a cabeça. É o batismo, por exemplo, da igreja presbiteriana, o batismo da igreja católica. Isso significa que o sangue de Cristo desceu sobre a nossa cabeça. Ele vai dizer, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, estou no versículo 3 agora, deixa eu rolar aqui no chat. Vamos lá. Que segundo a sua muita misericórdia. Então, presta atenção. Ele vai dizer que Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, se moveu segundo a sua muita misericórdia. Então, quando a palavra do Senhor vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, isso também principalmente se direciona ao homem sem Deus. Então, o homem sem Deus, por que ele não foi consumido ainda? Por que ele ainda não foi aniquilado? Por que ele ainda não foi destruído? Por que Deus não o lançou onde é realmente o seu lugar? Então, Deus está sendo misericordioso. Então, se você está assistindo agora essa live e não entregou a sua vida a Jesus Cristo, né? Aí não tomou a decisão de se batizar, porque vamos voltar aqui no versículo 2. Ele está falando aqui, olha, nós fomos eleitos e santificados para obediência. E aí nós vamos ter na Bíblia Marcos 16, 16. O texto vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo, ele já é uma ação de obediência. Quem crer e for batizado. Então às vezes você está aí assistindo essa live, assistindo essa palavra, cara, você não toma uma decisão de se batizar, você não toma uma decisão de seguir a Cristo, você não toma uma decisão... Você acha que você pode ser amigo do Evangelho, você acha que você vai ser salvo porque a tua mulher é crente, porque o teu marido porque o teu esposo é crente, porque tua mãe é crente. Não, você não vai ser salvo, porque aqui o texto não diz quem for filho de um crente, quem for esposo ou esposa de um crente, não. O texto de Marcos vai dizer quem é aquele que crer e for batizado. Tem que tomar essa decisão de obedecer. Isso foi Jesus Cristo que falou. Então, essa misericórdia,
ela está ainda à disposição da humanidade, porque Deus deseja que o homem seja salvo. A palavra do Senhor diz que Deus não sente prazer na morte do ímpio. Então, e vai dizer aqui, olha, Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. O que é regenerar? O que é regenerar? Quando a gente vê assim, uma obra, uma pintura que foi feita, e aí ali eles estão fazendo uma obra de regeneração, ou da fachada. O que é regenerar? Regenerar é trazer de novo essa perfeição, é retornar à imagem que foi perdida lá no Éden, quando o pecado entrou nas nossas vidas. Então, Deus está nos regenerando para uma viva esperança. Nós precisamos esperar. O que o crente espera? O que o crente está esperando em Deus, em Jesus Cristo? Ele vai dizer, essa esperança é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Olha, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, olha só, gente, como é que isso é importante para a gente. Apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, se não há ressurreição, ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, logo mortos não ressuscitam. Então, se a gente não vai ressuscitar, cara, vamos viver, como diz aqui, como era aquele filme, vamos viver essa vida doidado, gente. Comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos. Então, o mundo tem perdido a esperança porque eles não têm crido na ressurreição. E eu não estou falando aqui de reencarnação, de uma outra chance, de uma outra vida. Não, é dessa vida. É dessa vida. Nós iremos ressuscitar. Então preste atenção. Uma coisa é você acreditar na reencarnação, ok? Eu vou ter uma outra vida e eu vou ter uma outra chance, vou evoluir. Não. A Bíblia diz que nós vamos ressuscitar. Ressuscitar. Esse nosso corpo voltará a viver e nós apresentaremos ao Senhor as nossas obras. Então a gente não vai ressuscitar para uma segunda chance. A gente vai ressuscitar para sermos julgados pelo Senhor. Então, essa esperança é mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque se Cristo não ressuscitou, não adianta termos esperança. Não adianta. Então não tem sentido nós crermos num evangelho se Cristo não ressuscitou. Não tem sentido. A base do cristianismo é que Cristo ressuscitou. Isso é a base da nossa fé. Isso é pilar. Isso é coluna. Eu preciso crer que Cristo ressuscitou. Bem, então para que ele me regenerou? Para uma viva esperança. Essa esperança bate no meu peito, ela me move. E essa esperança, ela vem da ressurreição de Jesus Cristo. E essa esperança está apontando para quê? Para uma herança incorruptível, sem mácula. Aqui está dizendo imarcessível. O que é imarcessível? Vamos aqui no dicionário de novo. Vou botar aqui significado de imarcessível. Imarcessível. O que é imarcessível? O que não murcha. Olha que legal. Veja que aqui, ó. Dicionário, deixa eu ver se tem outro aqui, ó. Imarcessível é o que não tem fim, o que nunca acaba. Glória imarcessível. Aquilo que não se corrompe, aquilo que não se altera. Então, essa herança, ela não diminui, ela não perde a glória, nada pode tirar o seu valor. Quero convidar vocês a compartilhar essa live. Se quiser marcar os seus amigos nos comentários, fiquem à vontade. Então, essa herança, ela é sem mácula, que ela é sem mancha, e ela é reservada nos céus para vós outros. A Bíblia diz, Jesus Cristo falou assim, olha, vou para os céus preparar lugar. Né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não haveria dito que eu vou preparar-vos lugar. Essa herança está reservada nos céus para nós. Olha que coisa maravilhosa. E aí no versículo 5,
Se eu postar aqui para vocês, Pedro vai dizer, apóstolo Pedro vai dizer, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Então, essa herança, ela é reservada, aleluia, reservada, é uma herança que não murcha, que não perde o valor, que não se degrada, ela está reservada para mim, mas eu tenho medo de perder. Não depende de mim, porque não depende das minhas forças guardar essa herança. Por quê? Porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Que maravilha! E esse poder de Deus, nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Então não é pela fé para cura, não é fé para prosperar, não é fé para, sei lá, para trazer o seu amor em 7 dias, não é fé para trazer, sei lá, para abrir a porta de emprego. Ou então, qual é o problema? Quando eu propus de fazer essa live sobre um olhar mais profundo da salvação, veja que Pedro está destrinchando, falando sobre essa salvação, sobre o poder de Deus, sobre essa herança que é reservada para nós, uma herança que não se corrompe, dizendo que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Esse é o problema, essa é a grande questão, porque hoje nós estamos vivendo um evangelho em que se direciona a fé para a prosperidade, que se direciona a fé para a restauração do casamento, para abrir porta de emprego, para a explosão de milagres. Você está vendo um evangelho que está direcionando a fé para todas as pontas, menos para a salvação. Então, tudo isso, essa herança, essa misericórdia, essa esperança, essa herança incorruptível, está reservada para nós pelo poder de Deus, mas por meio da fé para a salvação. Então, essa salvação vai se revelar no último tempo. Esse tempo nós já estamos vivendo. Agora, preste atenção. E aí no versículo 6, ele vai dizer, nisso exultais. O que é exultar? Exultar é se alegrar, exultar é vibrar, exultar é festejar, exultar é uhul, exultar é, cara, é explodir de alegria, sabe? Nisso exultais. Ele vai dizer, embora no presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. Olha aqui, gente. Ele vai dizer que... o que Pedro vai dizer? Olha, entenda o que é a obra da salvação. Há uma glória imarcessível. Há uma glória que não se corrompe. Vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Façam o coração de vocês vibrar. Festejem, se alegrem. Embora no presente, ele vai dizer, embora agora vocês estejam sendo contristados, estejam passando por momentos de dificuldade, por várias provações. Nós temos irmãos nossos que estão passando por várias provações de enfermidade. E aí Jesus Cristo vai dizer, apóstolo Pedro vai dizer, nisso exultais. E ele vai dizer, embora no presente, ele vai dizer, mas esse presente é por breve tempo. Glória a Deus. Isso vai passar, fica firme, isso vai passar, essa glória, essa herança está vindo em nossa direção. Então, dá para ter alegria em minha tristeza? É óbvio que dá. É claro que dá. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que eu não ando por vista, mas eu ando pelo que eu creio. Glória a Deus. Então, Jesus Cristo vai dizer... Tenho-vos dito isto, tenho falado bastante esse versículo nesses dias na igreja. Tenho-vos dito isto para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, se alegrem. Eu venci o mundo. Então Jesus Cristo vai dizer que nele nós devemos ter paz, ponto. Precisamos ter paz nele.
Conseguimos ter paz nele. Mas no mundo nós temos aflições. Uma coisa anula a outra? Não. Nós estamos vivendo as aflições do mundo, mas ainda assim nós conseguimos ter paz. Jesus Cristo poderia dizer assim, olha, vou dizer uma coisa para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Olha, vocês não vão ter nenhuma aflição nesse mundo. Não. Não é isso que ele diz. Ele vai dizer, olha, vou dizer uma coisa para vocês ficarem tranquilos. Em mim vocês vão ter paz. Mesmo que vocês estejam vivendo aflições. Porque lá atrás eu orei para o Pai e disse assim, Pai, não vos peço que tire do mundo, mas que os guarde do mal. Olha, então esse é o nosso desafio. E por que Jesus Cristo não nos blinda das aflições? Por que Jesus Cristo não nos livra de todas as lutas? Porque o grande desafio da vida cristã é processar a nossa fé, é viver a nossa fé neste mundo. Então, viver uma vida cristã alienada, eu vou acampar no monte, eu vou viver enterrado dentro da igreja. Não, isso não é vida cristã. Não é vida cristã. Fugir da realidade não é uma vida cristã. O cristão, ele vive no mundo, ele vive a realidade, ele vive as lutas, ele vive as perseguições, mas em Cristo ele tem paz e ele consegue ter ânimo. Então o apóstolo Pedro vai dizer, essas lutas são nesse presente, mas são por um breve tempo. Para você que chegou agora, nós estamos na carta de 1 Pedro, estamos indo para o versículo 7. Vamos avançar então. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, preste atenção, olha que maravilha. Por que Deus não nos livra das perdição, não? Por que Deus não nos livra das aflições? Porque são nas aflições, a palavra do Senhor diz que o ouro é provado no fogo, a prata ela é provada no fogo. A nossa vida, a nossa fé é provada nessa vida. E é em meio às provações que a nossa fé é confirmada, aleluia. Então a gente vê muitos cristãos aí que vai dizer assim, nossa, eu entrei na igreja, pastor, meu Deus do céu, só foi vento. Caraca, fiquei terrível agora. Foi vento, foi ventania, deu vontade de cantar aquele louvor, vento, ventania, isso não é louvor não. Mas gente, e aí as pessoas vão abandonando o evangelho, as pessoas vão passando dificuldade, abandonam o evangelho, largam o evangelho e falam, Deus me abandonou, Deus me largou. E aqui elas estão mostrando o valor da fé delas. Essa carta, esse capítulo da carta de apóstolo Pedro é maravilhoso. Ele vai dizer que nesse tempo nós passamos provações, porque são as provações que vão confirmar o valor da nossa fé. E ele vai dizer, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, presta atenção. Apóstolo Pedro está dizendo aqui, olha, o ouro é provado pelo fogo? Sim, mas a nossa fé em Jesus Cristo, ela é muito mais preciosa mesmo do que esse ouro que foi purificado pelo fogo. Então, como é triste ver que pessoas têm entrado na carreira cristã, têm abraçado a fé cristã, usando a fé delas para conquistar coisas materiais, coisas do fogo, quando a nossa fé precisa ser muito mais valiosa do que pelo qual ela busca. Compreende? Eu busco um emprego, sim, mas a minha fé é mais valiosa. Eu quero ser próspero, sim, mas a minha fé é mais valiosa. Eu quero ser curado? Sim, mas a minha fé, ela é mais valiosa. Por quê? Porque essa fé, ela está firmada na ressurreição de Jesus Cristo. E essa fé não é para cura, não é para prosperidade, não é para livramento, não é para restauração. Não, essa fé, como diz lá no versículo 5, é para salvação. Não há nada mais valioso na nossa vida do que a nossa salvação. O livro de Salmos vai dizer que se a gente quisesse dar resgate da vida de algum, a pessoa poderia ser a mais rica que ela fosse, mas ela não conseguiria, porque o resgate de uma alma é muito valioso e ninguém teria essa capacidade. Somente o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é valioso. O sacrifício de Cristo é valioso. Por quê? Porque foi o
preço que ele pagou pela nossa vida. Somente o sacrifício de Cristo foi capaz de nos salvar. É por isso que essa fé é mais preciosa do que qualquer coisa de valor que você possa ter. Maravilhoso. E aí, versículo 8, vamos seguir? Seguindo. A quem, não havendo visto, há mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Ele vai falar sobre a revelação de Jesus Cristo. Apóstolo Pedro está dizendo aqui para um povo que não viu Jesus Cristo em carne e em matéria, como você e eu também não vimos. Mas ele vai dizer, olha, a qual não vendo o amais. Nós não vemos Jesus Cristo, mas nós o amamos. Pela sua palavra, pelo que ele opera na nossa vida, pelo que ele faz através do seu Espírito Santo em nós. Isso é maravilhoso. Nós não vemos, mas nós o amamos. E aqui a gente precisa relembrar alguns preceitos bíblicos. Opa, eu posso cantar. Eu te louvo de todo o coração. Igualzinho no Assembleia de Deus. É só pensar em ti pra te adorar. Te amo tanto, Jesus, te amo tanto. Posso cantar com a música da Senhora Moraes? Pai, eu te amo, meu coração tem desejo de ter tua força, tua glória. Olha que maravilhoso. Amamos ao Senhor, amamos a Jesus Cristo. Só que esse texto, a Bíblia, ela se completa. A Bíblia, ela não pode ser errante, ela não pode cometer falhas. Então, uma das provas para eu mostrar que eu amo a Jesus Cristo é quando eu amo ao meu irmão. Fique atento a isso. Fique muito atento a isso. Porque ele está falando para um povo que ama a Deus. Mas a Bíblia vai dizer, como é que vocês podem dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? O teu irmão te irrita? Te irrita. Teu irmão é mala? É mala. Teu irmão é chato pra dedéu? É chato pra dedéu. Teu irmão às vezes fala uma coisa fora de hora? Fala uma coisa de hora, mas você tem que o amar. Tem que amar. A palavra do Senhor diz, suportai-vos em amor. Se eu não amo meu irmão, o apóstolo João vai dizer que eu não tenho condição de dizer que eu amo a Deus. Aleluia. Aleluia. Ou seja, se eu não amo meu irmão, se eu não amo meu irmão, essa carta de 1 Pedro não vale para mim. Nada do que eu falei cabe para você. Pré-requisito, amar o meu irmão. Preciso amar o meu irmão. Mas ele me persegue, mas vou amar. Porque minha luta... Né, a gente precisa mudar o nosso pensamento. A gente precisa começar a reler algumas canções, porque tem canções que não dá para cantar com a perspectiva do Velho Testamento. No Velho Testamento haviam inimigos, haviam guerras, haviam assassinos, mas hoje a Bíblia, ela vai dizer, a minha luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra principados e potestades que habitam no ar. Então, quando eu olho para o irmãozinho, ou para o meu vizinho, ou para o meu marido, ou para a minha sogra, ou para o meu cunhado, que me perturba, eu preciso olhar para ele com um olhar de misericórdia. E não é aquela misericórdia, se eu dizer misericórdia, me segura Deus que eu dou, dar um soco na cara dele. Não. É olhar com um olhar de misericórdia e dizer assim, não é ele, isso é o Satã, isso é o demônio, carcará sanguinolento, é o chifrudo. Porque é isso que está acontecendo. É o diabo querendo provar, sabe, diminuir o valor da salvação que opera dentro de nós. A gente precisa ter essa... O pessoal fala sobre inteligência espacial, sinestésica, tanta inteligência, depois inventaram a inteligência emocional. E o que os crentes menos praticam é a inteligência espiritual. Nós precisamos ter uma inteligência espiritual. Aí, ó, vou fazer uma parceria com Augusto Cury. O que é a inteligência espiritual? É quando a minha mente começa a processar e funcionar a partir dos princípios bíblicos. Então, meu marido está ali me irritando. Eu também sou do tipo do marido irritante. Mas vamos lá, meu marido está ali me irritando, me perturbando.
né? Não, meu marido não, minha esposa, não sou homossexual. Ó, minha esposa tá ali me perturbando, tá ali reclamando pra caramba. Eu vou olhando pra ela assim, eu falo assim, isso não é ela não. Tá sozinha não. Não tô dizendo que ela tá possessa não, tá, irmão? Porque esse negócio de, o crente que é o possesso, não acredito. A gente é do Senhor, o inimigo não nos toca. Mas o inimigo ele não precisa entrar em nós. Ele pode chegar no ouvido da tua esposa, do teu colega de trabalho, e falar assim, lá, fala mal dela. Fala mal dela. O que o cristão vê? O cristão entende assim, isso não é ele. Isso é o inimigo usando. O que você faz? Você começa a orar. Então eu não posso cantar aquelas canções assim, persegui meus inimigos e os alcancei. Os consumi, os atravessei. Só depois, jamais. Mesmo vai ser o quê? Você é o quê? Tu é um homicida? Tu é um psicopata? Não. Lá no passado, haviam inimigos, haviam guerras, sim, mas hoje os nossos inimigos são potestades espirituais. Tem gente que fica cantando essas canções na igreja e fica assim, persegui meus inimigos, e a mente dele fica focada na sogra, fica focada no patrão. Eu falo, que é isso, meu irmão? Tu é assassino? Eu fico imaginando. Eu fico imaginando os crentes assim, ó, com a faca assim, ó, tentando matar seus inimigos. Para com isso, gente. A nossa luta é contra principado e potestade. O que eu tô falando é para aqueles que, mesmo que não viram Jesus Cristo, que amam Jesus Cristo. Versículo 8. A quem eu postei o versículo 8 para vocês? Deixa eu ver aqui. Isso, postei. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória. Lembra do que Jesus vai dizer para Tomé? Tomé, você viu e creu, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós somos bem-aventurados porque amamos um Deus que não vemos, mas que nós cremos. E nele nós exultamos com uma alegria indizível. O que é uma alegria indizível? Uma alegria indizível é uma alegria que é impossível de se dizer, não há como descrever. E essa alegria, ela é cheia de glória. Ela é cheia de glória. Eu fico tão triste quando eu estou numa igreja, quando a gente fala sobre a salvação, quando a gente fala sobre Jesus Cristo, e a igreja fica assim, tá. Aí quando a pessoa fala assim, ei, o anjo garçom que passa com a bandeja na mão. Anjo com a bandeja na mão, passando, distribuindo. Aí a igreja começa a dar glória. Ora, meu irmão, essa alegria indizível e exultante, essa fé, esse louvor, essa glória é sobre a revelação de Jesus Cristo. Essa alegria precisa ser cheia de glória. Eu preciso glorificar ao meu Deus por causa da salvação. A salvação deve reger a nossa vida. E no versículo 9, ele vai dizer, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então a gente pode pensar aqui, obtendo o fim da nossa fé, com um fim como finalidade, ou fim de término mesmo, porque a Bíblia diz que agora resta a fé, a esperança e o amor, e qual é o que vai durar para sempre? É o amor. Nós temos fé porque nós esperamos. Quando nós estivermos na glória, nós não esperaremos nada. Nós já estaremos vivendo aquilo que Deus reservou para nós. Linda tá pegando aula agora, hein? Faltou aula, ai. Aí no versículo 10, vou postar aqui para vocês. No versículo 10, ele vai dizer, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça vós outro destinadas. Eu cresci ouvindo assim, não, na lei as pessoas eram salvas pela lei. Na graça as pessoas são salvas pela graça. Não, irmãos, não, 1000 vezes não. A lei não salvou ninguém. Por quê? Porque a carta de Tiago vai dizer que aquele que tropeça em um quesito da lei, tropeça em todos. Isso significa que o adúltero se torna assassino? Não. Mas significa que a mesma lei que condena o adúltero, condena o assassino, condena o pedófilo, condena o estuprador, condena o corrupto. Então na cadeia você vai ter assassino, você vai ter ladrão, você vai ter desonesto. Ou seja, tropeçou em um quesito da lei, você tropeça na lei inteira. Porque quando você ofende um aspecto da lei,
você ofende a lei inteira. Por exemplo, você pode dizer assim, Sandro, eu vou te falar um negócio, olha, você é um cara pintoso, você é um cara legal, mas teu olho é feio pra caramba. Aí eu vou dizer assim, não, pô, você tá me ofendendo. Você vai dizer, não te ofendi não, eu ofendi só o teu olho. Não, você me ofendeu inteiro. Então, quando eu firo um preceito da lei, eu firo toda a lei. Compreende? Então, Tiago vai dizer, se quem fere um preceito da lei, fere toda a lei. Beleza, quebrou um preceito, quebrou a lei toda. Show. Me fala alguém da lei que não pecou. Gente, Jesus Cristo foi o único que cumpriu a lei. Então, se você quer crer que no Velho Testamento as pessoas eram salvas por causa da lei, você está condenando todo o Velho Testamento ao inferno. Você está condenando Moisés ao inferno. Você está condenando Arão ao inferno. Você está condenando Miriam ao inferno. Você está condenando José. Não, José era antes, né? Mas você está condenando da profeta Daniel. Você está condenando Elias. Você está condenando todos os homens de Deus ao inferno. Todos, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Apóstolo Paulo de Romanos vai dizer qual é o valor da lei. Para que serve a lei? A lei serve para que diante de Deus todos calem a sua boca. Porque a Deus deu a lei para o homem entender que ele precisa de Jesus Cristo. Porque era simplesmente ele falar assim, toma a lei aí, cumpre. Cumpre. Alguém cumpriu? Alguém guardou? Alguém conseguiu cumprir ela toda? Não, ninguém. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, vai dizer que a lei ela é um aio. O que é o aio? O aio é um tutor, é um guia. É o aio que leva, né, até aquela criança à maturidade. O aio é aquele servo que cuida da educação do filho do seu senhor, do filho do seu patrão. Então a lei, ela me pegou imaturo, e foi me guiando até a revelação de Jesus Cristo para dizer, caramba, só ele foi capaz de cumprir a lei, ele é o autor da salvação. Então veja, aqui ele está dizendo, foi a respeito dessa salvação que os profetas no Velho Testamento indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados. Então vamos aprender, Novo Testamento é graça? Graça. No Velho Testamento também é graça. Antes da lei também é graça, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E apóstolo Paulo vai dizer que Abraão veio antes ou depois de Moisés, gente? Pelo amor de Deus, Abraão 400 anos antes de Moisés. Não havia lei. E a apóstolo Paulo vai dizer que Abraão creu pela fé. E isso foi-lhe atribuído por justiça. O que é crer pela fé? Efésios 2:8. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Então lá em Abraão foi graça. No Éden, quando Deus mata o cordeiro para cobrir a pena, o pecado de Adão e Eva é graça. Abraão crê por graça. Quando ele vai sacrificar o seu filho e aparece aquele cordeiro lá para que Isaac não fosse imolado, foi graça. Quando o povo está no Egito e Deus levanta Moisés e ali na primeira Páscoa ele manda que mate um cordeiro, é graça. E essa lei aponta para o cordeiro imaculado, Jesus Cristo, que seria morto no Calvário, ali naquela cruz, derramando o seu sangue de uma forma definitiva para sobre nós. E qual é o nome disso? Isso é graça, irmão. A Bíblia ela é graça de Gênesis a Apocalipse, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Sandro, mas e aqueles que não forem salvos, e quando Jesus Cristo vier, vai ter a segunda chance? Que segunda chance, meu irmão? Ah, meu Pai da glória. Que segunda chance? Tira isso da sua cabeça. Da segunda, tira isso, nós somos salvos pela graça. Deixa eu falar, não, mas a gente está na dispensação da graça, haverá a dispensação do milênio. Muito bom, muito bom. Eu quero saber onde que a Bíblia está dizendo que nós seremos salvos por causa do milênio. Onde que a Bíblia está dizendo que nós somos salvos por causa do nosso sacrifício, meu irmão? Se não é meritório. Mas eu vou me sacrificar e eu não vou adorar o anticristo. Eu não vou adorar a besta. Eu vou deixar arrancar as minhas unhas. Muito bom, show de bola. Você foi salvo pelo seu sacrifício? Não, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça. Então, quando Jesus Cristo voltar, encerrou, pronto e acabou. Fica nessa, que vai ter segunda. Não, acabou. Acabou. Carta de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o último que fala. Ninguém estabelece nada depois que ele diz. Glória a Deus.
Versículo 11. Tô sem óculos, gente. Deixei meu óculos na igreja. Tá? Me desculpe. Vou postar aqui. Pra você. Gente, olha só. Eu fico... Puxa vida. Às vezes eu vejo um crente que não gosta da Bíblia. Me dá uma peninha. Dá uma peninha, porque a Bíblia, ela é tão viva. Ela é tão poderosa. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então vamos lá. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada. Então os profetas profetizavam pela graça. Ué, Sandro, os profetas, o profeta Daniel profetizava pela graça, sim. Olha o que eu botei para vocês aí no versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Cara, esse versículo aqui fala igual meus irmãos pentecostais, dá vontade até de levantar e marchar. Ah, meu Deus do céu. Gente, esse versículo aqui é de... Olha! Esse versículo aqui, meu Deus do céu. Dá até vontade de tatuar ele no peito. Gente, olha isso. Os profetas profetizavam acerca da graça. E aí no versículo 11, o apóstolo Pedro vai dizer, eles investigavam, eles ficavam atentos às ocasiões, às situações oportunas, ele vai dizer assim, opa, e aí ele vai dizer, indicadas pelo Espírito, preste atenção. Então o profeta, quando estava profetizando, o Espírito ia lá, ele falou assim, ô Elias, Eli, Daniel, que Espírito é esse? O Espírito de Cristo. Jesus Cristo ia até esses profetas para indicar para eles que a profecia deles era sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguia. Às vezes a gente acha que os profetas ficavam profetizando, meio tipo assim, meio alienado. Profetizando sem saber. Porque a gente entrou na onda do mistério. É mistério. Não. Não, porque quando eles profetizavam, ainda que eles estivessem falando para um rei, falando para uma situação, o Espírito de Cristo estava lá com eles, indicando para eles, fala assim, Isaías, isso aí que você está falando é sobre mim. Aleluia. Quando Jesus Cristo aparece para os discípulos ali no caminho de Emaús, a Bíblia vai dizer que ele conversa com os discípulos de Moisés aos profetas. O texto é muito pequeno, mas a conversa é muito longa, porque o texto diz que Jesus Cristo conversou com eles sobre Moisés. O que é Moisés? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é o Pentateuco. Jesus conversou do Pentateuco até os profetas. Ou seja, Jesus Cristo falou sobre todo o Velho Testamento. Foi uma caminhada longa. E sobre o que Jesus Cristo falava para eles? O que Jesus Cristo falava para eles? O texto vai dizer que Jesus Cristo dizia que tudo era sobre ele. Eles estavam no caminho de Emaús, conversando a respeito das coisas que tinham acontecido, da morte de Jesus Cristo. Eles estavam discutindo, falando, e aí o próprio Jesus se aproximou deles, lá no versículo 15. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecer, não reconheceram quem era Jesus. Então Jesus falou assim, olha, o que vocês estão conversando? E eles pararam, tristes, e ele vai dizer, olha, você é o único que não sabe o que aconteceu nesses dias, você não sabe o que aconteceu ao Nazareno, o que era varão, profeta. Olha, ele foi morto, entregaram ele e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Eles estavam desesperançosos. E falou assim, cara, acabou. A gente botava maior fé naquele cara, mas o cara morreu, meu irmão. O cara morreu, eles não sabiam que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E não achando o corpo de... E ainda falaram que alguns discípulos foram, mas não acharam o corpo de Jesus Cristo, né? Foram ao sepulcro, papai. Então, aí Jesus Cristo vai dizer, Nessos, ele vai falar, tolos, tarde de coração. Honesto, tarde de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Vamos lá. Porventura não convia que Cristo padecesse. Ele vai dizer assim, não era necessário que Jesus Cristo morresse. Agora, olha aqui no versículo 27. Versículo 27. Aqui eu vou dar um glória. Eu vou dar um glória, hein? Eu vou glorificar. Eu vou glorificar. Versículo 27. De Lucas 24. E começando por Moisés, e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes
o que a seu respeito constava na Escritura. Da glória! Jesus Cristo conversou com aqueles homens e falou assim: rapaz, é tudo sobre mim. Gênesis é sobre mim, Êxodo é sobre mim, Levítico é sobre mim, Amós é sobre mim, Joel é sobre mim, o Velho Testamento todo é sobre mim. Esse versículo aqui, meu Deus do céu, vou tatuar no outro lado do peito. Meu pai da glória. Então vamos voltar para o texto aqui. Onde é que eu estava? Investigando atentamente, indicados pelo Espírito de Cristo, vamos no versículo 11, que neles estava ao dar de antemão testemunhos sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre a glória que os seguiram. Versículo 11. Foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregavam o Evangelho, coisas estas que até os anjos anelam perscrutar. Então, olha o que Pedro está dizendo. Ele vai falar assim, olha rapaz, os profetas, eles profetizaram coisas que eles não conseguiram ver. Apóstolo Paulo vai dizer que eles enxergavam como espelho, eles não tinham noção exata, eles olhavam para uma sombra. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu tentar fazer uma sombra aqui. Eu tenho uma sombra. A sombra, eu consigo. Deixa aqui, ó. Você consegue ver aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Oi. Sem a mão. Ó. Você consegue ver que isso aqui é uma mão, certo? Ó, sombra de uma mão. Você tá vendo a mão? Não. Mas você tá vendo que é uma sombra. Era assim que o povo do Velho Testamento enxergava Cristo. Eles enxergavam como sombra. Ele via a ideia do formato. Eles tinham a noção daquilo que ia acontecer, mas eles não conseguiram ver Jesus Cristo. Eles criam no que ia acontecer, mas essa sombra, ela aponta para o objeto. Para quem a sombra aponta, ela aponta para Jesus Cristo. Eles creram naquilo que ia acontecer, mas deixa eu falar uma coisa para você, já aconteceu. Jesus Cristo já veio, ele já fez a obra, tudo já se cumpriu, nós somos privilegiados. Aleluia. Meu Deus do céu, cadê? Gente, vai dar para terminar não, é muito longo. Vamos marcar uma outra live para a gente fechar essa carta de apóstolo Pedro. Essa carta é muito maravilhosa, senão eu vou ter que correr. Bem, é por tudo isso que o apóstolo Pedro vai dizer, onde nós estávamos no versículo 13. Por isso, cinjam o entendimento de vocês, sejam sóbrios e esperem inteiramente na revelação de Jesus Cristo. A salvação, olha, conversar sobre a salvação é muita riqueza. É muita riqueza. É muita pobreza dizer que Jesus Cristo morreu simplesmente para me fazer feliz. Não, meu Deus. Olha, a salvação é algo valioso demais. Agradeço a presença de vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho destinado a mim. Vamos orar? Amém? Deus, Pai de amor, neste momento eu quero te agradecer por esse tempo em que nós ficamos aqui falando da Tua palavra. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada pessoa que assistiu até aqui. Que cada um deles, Senhor, possa dar o devido valor à salvação. Deus, como é bom, Deus, como é precioso saber que a sua obra de amor foi construindo essa salvação para o teu povo, para o povo que se chama pelo teu nome, Pai amado. Neste momento, Deus, eu sei que muitos dos meus irmãos estão passando por lutas. Apóstolo Pedro diz assim, ainda que eles passem nesse momento presente, por um breve tempo, e eu sei que meus irmãos, alguns irmãos meus têm passado lutas terríveis, Senhor. Mas eu te peço, Pai, que o Senhor cubra, Pai, as suas vidas, seus corações, Deus, em nome de Jesus. Que eles não percam a alegria da salvação. Que eles não deixem, Pai, de exultar. Deus, e se eles perderam esta alegria, se este vigor, Deus,
foi retirado de seus corações. Eu te peço, Pai, que o Senhor restaure, Deus, a alegria da salvação. Eu não estou falando que o Senhor os salve novamente, porque eles são salvos, mas que o Senhor restaure a alegria, Deus, em seus corações, por saberem que são salvos, não por uma obra qualquer, mas por uma obra gloriosa, poderosa, que mostra a profundidade da misericórdia e do teu amor. Deus, nós te amamos. Nós te bendizemos, Senhor. Tu és tudo, Senhor, de mais valioso que nós podemos possuir. Não há nada, Deus, Senhor, que se compare à tua presença, à salvação. Não há bens, nenhum tipo de reconhecimento, nenhum dom, nada, Deus. Nada. Muito obrigado, Deus, por nos salvar. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho. Obrigado por ter enviado o teu Santo Espírito para estar conosco, avivando a nossa fé, não nos fazendo esmorecer. E eu te peço, Deus, se assim também com os nossos irmãos. Se assim com os meus irmãos, Deus. Em nome de Jesus. E todos aqueles que forem alcançados por esta palavra. Eu te peço, Pai, que o Senhor toque neles agora. Se eles estiverem enfermos, que o Senhor toque na saúde deles agora. E que eles sejam curados, Pai. Se eles estiverem oprimidos, Pai, que o Senhor toque em seus corações agora. E que eles sejam, Senhor, libertos, restaurados. Se eles estiverem afastados, Deus, que o Senhor toque, Pai, em suas mentes agora e os faça entender que não há nada maior na vida do homem do que ser salvo por Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te agradecemos. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o poder do nosso Deus, manifestado na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com você, meu irmão, seja conosco, até a consumação dos séculos.